Bom dia, pessoal, tudo bem aí com vocês? 2 anos de canal Vida com Estilo. Convido vocês a conhecer lá o meu canal, tá de cara nova. Fiz uma página nova aí pro canal, tá? Todos convidados aí. Hoje nós estamos aqui porque nós convidamos a Zuleide Ordônio, que é uma psicóloga que participa aí do canal Vida com Estilo já há algum tempo. Uma psicóloga muito capacitada, muito competente, que vai estar falando a respeito de algumas orientações com relação ao coronavírus. Né? Ela vai estar nos orientando, ela vai estar nos ajudando aí a refletir um pouquinho, a estar pensando de uma forma mais lógica, mais coerente com relação a este assunto, tá? Espero que vocês gostem, fiquem aí com a Zuleide Ordônio. Um beijo a todos. Olá, eu sou Zuleide Ordônio, sou psicóloga clínica, tenho especialização em saúde mental e eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre o que todo mundo está falando, a pandemia do coronavírus e o que ela está trazendo para cada um de nós. Então, assim, é claro que é um momento super difícil, que nunca imaginávamos passar por uma situação dessa e que está trazendo angústia, medo, incerteza, preocupação. Esses são sentimentos totalmente normais diante dessa situação. Eu falo isso porque tem muitas pessoas que, por se sentirem dessa maneira, ficam mais preocupadas ainda, com uma preocupação de que estão ficando mentalmente abaladas, que vão ficar doentes. Então, assim, em primeiro lugar, a gente é humano. Então, assim, diante de uma situação dessa, é óbvio que vem angústia, medo, incerteza, agitação. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher esses sentimentos, saber que a gente é humano e que a gente está sentindo porque o momento, faz com que a gente realmente sinta tudo isso. O grande problema é a gente não deixar que esses sentimentos dominem a nossa vida. Então, assim, a gente sente porque é natural sentir tudo isso, só que a gente não pode deixar que eles nos dominem. E como a gente tem que fazer para não deixá-los nos dominar? Primeira coisa, eu acredito assim, a gente tem que sempre trabalhar com a razão dos fatos. Tem toda uma preocupação, tem todo um medo do que é desconhecido, Então a gente fica pensando como vai ser, como vai ser, como vai ser daqui para frente, desemprego, isso e aquilo, tá? Só que assim, é difícil, que é complicado, é uma situação que sim está trazendo transtornos, é uma situação que não vai ser melhorada de uma hora para outra, não vai ser, os problemas não vão ser sanados assim de uma hora para outra. A gente tem que ter em mente isso, a gente tem que ter razão e saber que sim, que o problema existe e que vai ser difícil, mas ao mesmo tempo nós já estamos passando pelo problema, Então muitas pessoas ficam, como vai ser, como vai ser? Não, na verdade já está sendo. A gente está há 1 mês e meio confinados, ainda vamos ficar por mais um período de tempo, mas teoricamente uma parte disso tudo já foi. Como em outros países, como todos os especialistas falam, então assim, tem uma curva, tem um pico e depois tem um declínio. E a gente muito provavelmente daqui para frente vai começar a entrar na parte do declínio, E assim, vai passar essa situação. Eu acredito até que por ser uma situação mundial, o mundo precisa se ajudar, Haja visto que já existem muitos empresários, banqueiros, grandes empresas que já estão se mobilizando, já estão se movimentando para se ajudar. E isso certamente vai ocorrer no mundo, porque é uma situação que pegou todo mundo. Então, assim, tem que ser olhado mesmo coletivo, não é um ponto específico de um país ou de uma situação que aconteceu uma tragédia que a gente fica só meio que de plateia. Agora não, agora tá todo mundo na mesma situação. E eu acho que justamente por isso, apesar da gravidade, também eu acho que a gente tem que acreditar e ter fé que justamente por isso é onde haverá uma união, porque algo precisa ser feito para todo mundo, Porque senão fica ruim para todo mundo. E eu acho que são os fatos que a gente tem que analisar. As coisas chegam, mas elas vão embora. A pandemia tá aí, mas ela não vai ser eterna. Agora eu tenho uma preocupação que é genuína, que é natural, mas assim, ao mesmo tempo, a minha preocupação, a minha ansiedade, a minha imaginação de como vai ser, do que eu vou fazer, na verdade não vai te ajudar em nada.
porque são situações que existem na nossa vida que estão acima da gente, que a gente não tem controle, que a gente tem que aprender a viver um dia por vez. Acho que a gente já está fazendo isso, já se passaram vários dias. A grande preocupação é como a gente vai fazer com tudo isso. Então, eu acredito que tem algumas situações que a gente pode fazer para nos ajudar. Por exemplo, não ficar o tempo inteiro vendo notícias. Eu acho que é importante a gente ver para ter um panorama geral, mas não o tempo inteiro. É a gente entender que infelizmente, muitas pessoas morreram, mas também muitas estão bem, né? Tiveram contato e já estão bem. Assim, acho que a gente tem que trazer para a real, para a gente não ficar só com o que a gente não tem, né? Com que a gente não tem nenhum controle, com que a gente fica imaginando, mas que também não tem resposta. Então, assim, vamos pensar no que a gente já tem de fato. O que a gente já tem de fato? A gente está vivendo numa situação dessa, mas que está passando. Ela, teoricamente, está chegando o momento da caída. As coisas vão se reorganizar, porque a vida continua. Para quem fica, a vida sempre continua. E uma outra coisa que eu acho, assim, a gente sempre pegar na nossa experiência situações que a gente já viveu, que naquele momento que a gente estava vivendo, a gente achava que era muito difícil e se perguntava como vai ser. E que de repente você passa e depois olha para trás e fala, poxa, passei. Né? Então agora não é diferente. A diferença é que agora é o coletivo. Agora é uma situação mundial. Mas pessoalmente, se você pensar em situações difíceis na sua vida, com certeza você já passou por várias que passou. Né? E que no final deu certo, e que no final você aprendeu o que tinha que aprender, e que no final resolveu de alguma maneira. Então eu acredito que é nisso que a gente tem que se pautar. Tá? É sempre na razão. É sempre dar margem para a tua razão falar primeiro, não fica na fantasia, porque isso faz, principalmente quando está num momento difícil, a gente sempre ir para o lado negativo, né? E isso exacerba mais a ansiedade, mais o medo, mais a tristeza. Então vamos pensar no que é real, agir com razão, não com emoção. A gente sempre tem que analisar e criticar os nossos pensamentos, porque dos nossos pensamentos eles geram uma emoção e um comportamento. Então, se a gente tiver só pensamento ruim, só pensamento negativo, a gente vai ter um sentimento, uma emoção negativa e um comportamento negativo. Como a gente faz para modificar isso? Razão, né? Vamos analisar os fatos. Ah, o fato é que tá ruim? Tá ruim, mas a gente está passando. E as coisas vão resolver, as coisas vão se organizar no tempo que tiver que ser. E a gente tem que estar mentalmente bem para entender que é um momento que a gente precisa passar e tá melhor para tocar aí o que vem pela frente. Ok, pessoal? Então é isso. Se de alguma maneira você achou interessante o vídeo, se de alguma maneira você acha que eu te ajudei, enfim, e você quiser passar para outras pessoas que também estejam muito ansiosos, tá? Compartilhem. E se vocês também quiserem me seguir no Instagram, meu Instagram é Ordônio Zuleide, tá ok? Grande beijo, vamos em frente e que tudo vai dar certo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei bem pertinente o assunto, né? E as orientações dela. Eu vou deixar aí os contatos da Zuleide Ordônio, quem se interessar, ok? Na descrição do vídeo. Um beijo a todos, fiquem com Deus.